Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro. Nós vamos fazer língua portuguesa no livro Crescer. São só 2 páginas, tá? Tá bem tranquilo. Páginas 144 e 145. A página 144 é sobre aquele mito da página 141 e 142, Coate e Iaê, a conquista do dia. Então vamos ler o mito mais uma vez? Lembra que um mito é uma história inventada pelos indígenas para explicar uma coisa. Como eles não têm conhecimento, não tinham conhecimento científico para explicar alguma coisa, eles inventavam uma história para explicar isso. E nesse caso, essas histórias que eles inventam para explicar os fenômenos da natureza, a gente chama de mito. Nesse daqui, eles vão explicar como surgiu o dia, mas isso é um mito, não é realidade, tá bom? Então vamos lá, a conquista do dia. No princípio só havia a noite. Os irmãos Coate e Iaê, o sol e a lua, já haviam sido criados, mas não sabiam como conquistar o dia. Este pertencia a Urubuticim, o urubu-rei, o chefe dos pássaros. Certo dia, os irmãos elaboraram um plano para capturá-lo. Construíram um boneco de palha em forma de uma anta, onde depositaram detritos para a criação de algumas larvas. Atendendo a seu pedido, as moscas voaram até as aves, anunciando o grande banquete que havia por lá, levando também a elas um pouco daquelas larvas, seu alimento preferido, para convencê-las. E tudo ocorreu conforme Coate e Iaê haviam previsto. Ao notarem a chegada de Urubuticim, os irmãos agarraram-no pelos pés e o prenderam, exigindo que lhes entregasse o dia em troca de sua liberdade. O prisioneiro resistiu por muito tempo, mas acabou cedendo. Urubuticim solicitou então ao amigo Jacu que se enfeitasse com penas de araras vermelhas, canitar e brincos, e voasse à aldeia dos pássaros e trouxesse o que os irmãos queriam. Pouco tempo depois, descia o Jacu como o dia, deixando atrás de si um magnífico rastro de luz, que aos poucos tudo iluminou. O chefe dos pássaros foi libertado e desde então, pela manhã, surge radiante o dia e à tarde vai se esvaindo até o anoitecer. Então agora a página 144, atividade 3. O mito apresenta 3 personagens principais, os irmãos Coate e Iaê e Urubuticim. A. Quais das características a seguir podem descrever os irmãos Coate e Iaê, considerando as atitudes deles na história? Assinale-as. Então, de acordo com o comportamento deles na história, eles são corajosos? Sim. Astutos quer dizer inteligentes? Sim. Espertos? Sim. Vaidosos? Não. Medrosos? Também não. B. Por que o personagem Urubuticim é importante para o desenvolvimento do mito? Porque ele era o dono do dia. Todo o mito é sobre o surgimento do dia. Então, ele sendo o dono do dia, ele é muito importante. Porque ele era o dono do dia. 4. Que problema precisa ser resolvido na história, ou seja, qual é a complicação? A complicação é que só existia a noite, não existia o dia. Cinco.
Os irmãos prepararam um boneco de palha. A. Com que finalidade ele foi feito? Ele foi feito para atrair o urubuticim. Deixa eu ver se é assim que se escreve. É M no final. Para atrair o urubuticim. B. Dentro do boneco foram colocados detritos, ou seja, restos. O que os irmãos esperavam conseguir com essa ação? Eles esperavam que os restos atraíssem as larvas, para as larvas atraírem o urubu, para que eles pudessem capturar ele. Atrair larvas para com elas atrair urubuticim. Por que eu tô escrevendo urubuticim com letra maiúscula? Porque é o nome do personagem, tá? 6. Por que você imagina que os irmãos pediram às moscas para ajudá-las e eles mesmos não foram até o urubu-rei? O urubu-rei é uma ave, logo ele voa. Então eles precisavam da ajuda de outros animais que voassem para chegar até o urubu. Então, por que você imagina que eles pediram ajuda às moscas? Porque para chegar até o urubu-rei era preciso voar. 7. O que o mito que você leu explica? Assinale a alternativa correta. A origem do mundo e de seus habitantes, a origem de um fenômeno da natureza, a origem das características de um animal. Não fala sobre as características, como surgiu as características de um animal, nem sobre a origem do mundo e seus habitantes. Fala sobre a origem do dia, que é um fenômeno da natureza. Então, segunda alternativa. Página 145. A linguagem. 1. Leia estes verbetes. Verbetes são aquelas explicações de palavras que estão no dicionário. Ó, detrito, a separação de sílabas. Detrito. SM. O que esse SM quer dizer? Substantivo masculino. 1. Primeira explicação. Resíduo, resto de alguma substância. 2. Segunda explicação. Na geologia, conjunto de fragmentos soltos de rocha constituintes de depósitos sedimentares. Agora, esvair, separação silábica, esvair. V, verbo, quer dizer que isso é um verbo. Primeira explicação, 1. Fazer evaporar ou evaporar-se, dissipar-se, desvanecer. 2. Findar, desaparecer, desvanecer. A. O que SM e V indicam nesses verbetes? SM significa que a palavra é um substantivo masculino e V significa que a palavra é um verbo. Então, SM é igual a substantivo masculino e V é verbo. B.
E os números 1 e 2, o que indicam? Quer dizer que essa é a primeira explicação, que essa é a segunda explicação. Então, indicam quantos significados a palavra tem. Releia os trechos a seguir. Construíram um boneco de palha em forma de uma anta, onde depositaram detritos para a criação de algumas larvas. Desde então, pela manhã, surge radiante o dia e à tarde vai se esvaindo até o anoitecer. Converse com os colegas. As palavras destacadas no texto estão escritas da mesma forma que nos verbetes? Por quê? Não, não estão. Consulte os verbetes da atividade 1 e copie os significados mais adequados dessas palavras ao texto lido. Detritos. Qual desses dois significados fica melhor dentro do texto? Quando fala que ele colocou detritos dentro do boneco para criar larvas. Esse detrito que atrai as larvas é resíduo, resto de alguma substância? Ou é conjunto de fragmentos soltos de rocha com nada a ver, tá? É resíduo, resto de alguma coisa. No caso, o que atrai larva? Restos de comida. Então, aqui para detritos, vai ser restos. E para esvaindo, tá falando que a tarde vai se esvaindo até o anoitecer. É fazer evaporar ou evaporar-se, dissipar-se, desvanecer. A tarde não vai evaporando, né? Se dissipando, sim. Se desvanecendo, sim. Findando, desaparecendo, desvanecendo. Acho que desaparecendo é fácil para vocês. A tarde vai desaparecendo até vir o anoitecer. Então, esvaindo, desaparecendo. Pessoal, nós terminamos por aqui. Um beijão, fiquem com Deus.